Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era um final de tarde tranquilo no pequeno bairro de Brookfield. As ruas ainda estavam banhadas pela luz dourada do sol, e o ar carregava o aroma de café e livros das livrarias locais. Mas para Claire Donovan, professora do ensino médio e faixa preta em karatê, essa tranquilidade estava prestes a ser interrompida. Nas últimas semanas, um grupo de jovens arruaceiros do bairro começou a importunar alguns moradores. Mas naquela noite, eles escolheram um alvo específico, Claire. Eles a seguiram depois da escola, zombando de sua aparência, gritando insultos e rindo de seus esforços para manter a calma. Claire sentiu o coração acelerar, mas não entrou em pânico. Cada gesto daqueles jovens lhe era familiar. Ela aprenderá a ler o medo, a arrogância e a provocação nos corpos das pessoas através de anos de treinamento em artes marciais. À medida que as gargalhadas aumentavam e os primeiros golpes estavam prestes a ser desferidos, ela deu um passo à frente, endireitou os ombros e seu olhar escureceu. O cinto preto que usava na cintura não era apenas um sinal de sua posição. Era um símbolo de disciplina, controle e, acima de tudo, autodefesa. Um silêncio tenso se instalou. Os arruaceiros que pensavam estar participando de um jogo cruel, não perceberam a rapidez com que Claire se posicionou. Com alguns movimentos fluidos, porém precisos, ela neutralizou o ataque improvisado, usando o próprio ímpeto deles contra eles. Golpes, esquivas e arremessos se sucederam, cada um calculado para desarmar e humilhar os encrenqueiros sem causar ferimentos graves. Quando o último deles recuou, ofegante e com as roupas desarrumadas, Claire endireitou-se. Seu olhar era frio, mas justo. Ela não buscava confronto, mas acabará de dar a esses jovens uma lição que jamais esqueceriam. E enquanto eles fugiam, murmúrios de medo e admiração se misturando, Claire sorriu por dentro. Seu bairro poderia voltar à paz. E acima de tudo, ela sabia que ensinar não era apenas transmitir conhecimento. Às vezes, também exigia ter a coragem de defender o que é certo. A escola secundária de Brookfield estava quase deserta a essa hora. Os corredores ecoavam com os últimos sussurros dos alunos que se apressavam em direção aos ônibus e aos estacionamentos. A professora Claire Donovan guardava suas aulas na mochila, com os olhos cansados, mas atentos. Ensinar sempre fora sua paixão, mas recentemente uma tensão latente pairava sobre a vizinhança. Ao atravessar o estacionamento deserto, uma risada aguda e zombeteira ecoou atrás dela. Ela olhou para trás rapidamente e viu 3 adolescentes que já tinha visto várias vezes perto da escola. Tyler, o líder do grupo, ostentava um sorriso arrogante que dizia muito sobre suas intenções. Ao lado dele, Jason e Mickey pareciam prontos para obedecer a qualquer ordem para zombar de alguém. "Ei, senhorita Donovan", gritou Tyler. "Parece que você se perdeu nos seus papéis." Claire suspirou e continuou andando, na esperança de que a deixassem em paz. Mas os jovens se aproximaram, quase bloqueando o caminho para o seu carro. Os insultos voaram, alguns sobre sua aparência, outros sobre sua reputação entre os estudantes. Ela sentiu a tensão subir pelo estômago, mas seu treinamento assumiu o controle. Ela sabia que aqueles jovens não estavam realmente procurando briga. Queriam provocá-la, testar sua paciência. Mas naquela noite, Claire havia decidido que já era o suficiente. Posicionou-se no centro do pequeno círculo improvisado e respirou fundo, sentindo o controle retornar aos seus movimentos. Seu cinto preto brilhava fracamente sob a luz dos postes, um lembrete silencioso de que ela não era apenas uma professora. Tyler, pensando que ela poderia hesitar, deu um passo em sua direção e estendeu a mão como se fosse empurrá-la. Nesse instante, Claire desviou agilmente e usou o próprio impulso para desequilibrá-los, quase fazendo Mickey cair em uma lata de lixo. Os outros congelaram, incrédulos. "Isto não é uma brincadeira", disse Claire com uma voz calma, mas firme. "E não é algo que você deva tentar comigo." Um silêncio se instalou, quebrado apenas pela respiração ofegante e pelo choque. Claire sabia que aquilo era apenas o começo, mas acabará de lançar a primeira pedra de uma lição que jamais esqueceriam. A noite caía sobre Brookfield e as ruas adquiriam um tom alaranjado. Claire sentiu a atmosfera mudar ao seu redor. A atitude despreocupada dos arruaceiros dava lugar a uma tensão palpável. Tyler, furioso por ter perdido o equilíbrio, avançou novamente com os punhos cerrados. "Você vai ver, sua velha professora." Ele cuspiu as palavras, pensando que estava intimidando Claire. Ela se posicionou firmemente, com os pés afastados, em uma postura de luta perfeita. Cada músculo estava tenso, pronto para reagir. Seus anos de karatê não eram apenas um diploma ou uma faixa, eram como uma segunda natureza.
O primeiro movimento foi rápido. Tyler tentou empurrá-la para o lado, mas Claire usou sua velocidade e equilíbrio para girá-lo com o próprio impulso. Ele cambaleou e parou pouco antes de cair, em choque. Jason e Mickey trocaram um olhar preocupado. "Pare!" gritou Claire. "Não é hora para bobagens." Mas eles não a estavam ouvindo. Mickey, confiante demais, avançou para atacá-la. Claire desviou com uma fluidez quase sobrenatural, agarrou seu pulso e o torceu, jogando levemente para trás sem machucá-lo. Jason tentou intervir, mas uma série de movimentos precisos e controlados de Claire os desarmou e os manteve à distância. Não se tratava de violência gratuita, cada gesto visava neutralizar e ensinar. Ela agora conseguia ver em seus olhos a faísca do medo, a incompreensão do que acabavam de provocar. "Você pensa que a força te torna grandioso", disse ela calmamente, "mas é a maestria que te eleva." Tyler recuou, os punhos tremendo, sem conseguir compreender como uma simples professora poderia reverter a situação com tanta precisão e compostura. Claire sabia que precisava encerrar aquela aula improvisada. Adotou uma postura baixa, pronta para repelir qualquer ataque e fazê-los entender que provocação tinha consequências. Os jovens, humilhados e assustados, começaram a recuar. A aula mal havia começado, e Claire já sentia o poder do controle e da disciplina dominando a situação. Tyler, Jason e Mickey estavam agora completamente na defensiva. O medo era evidente em seus rostos. Eles jamais imaginariam que um professor pudesse transformar a situação em uma verdadeira aula de karatê. Claire permaneceu ereta, respirando calmamente. Cada movimento era calculado, cada gesto controlado. Os jovens davam passos curtos e hesitantes, como gatos encurralados procurando uma saída. Tyler, orgulhoso demais para admitir seu medo, tentou um último ataque desesperado. Avançou diretamente para ela gritando, na esperança de surpreendê-la. Mas Claire estava preparada. Com um movimento rápido do pé e do quadril, ela se esquivou, agarrou o braço de Tyler e o girou, fazendo-o perder o equilíbrio. Antes mesmo que ele atingisse o chão, ela o abaixou, segurando-o sem causar nenhum ferimento grave. Jason e Mickey recuavam, percebendo que não tinham controle da situação. Claire caminhou em direção a eles com uma serenidade sinistra. "O que vocês chamam de força não é nada sem controle." Sua voz, calma e autoritária, ecoou pelo estacionamento deserto. Para ilustrar sua lição, ela executou uma série de movimentos fluidos, alternando esquivas, desarmamentos e simulações de arremesso. Cada gesto foi preciso e controlado, demonstrando que o verdadeiro poder reside não na agressão, mas na disciplina e no autocontrole. Os jovens, atônitos, começaram a gaguejar pedidos de desculpas. Claire os observou por um instante, depois endireitou a postura, irradiando uma autoridade natural e justa. "Agora vocês sabem que provocar e intimidar só leva à humilhação. Lembrem-se disso." Enquanto Tyler, Jason e Mickey fugiam, com os ombros caídos e o ânimo abatido, Claire sentiu uma satisfação silenciosa. Ela acabará de transformar um momento de medo em uma lição poderosa, não apenas para os jovens, mas também para si mesma, às vezes. Ensinar significava proteger e inspirar respeito. O estacionamento recuperou a calma. Os postes de luz lançavam sua luz suave sobre o local, e Claire, ainda respirando fundo, soube que naquela noite a disciplina havia triunfado sobre a arrogância. Na manhã seguinte, Brookfield parecia normal, mas a atmosfera era diferente. Os corredores da escola fervilhavam de rumores, alguns alunos tinham ouvido falar do incidente no estacionamento, e todos se perguntavam como a senhora Claire Donovan havia conseguido lidar sozinha com 3 jovens arruaceiros. Claire, por sua vez, prosseguiu com sua compostura habitual. Em sua sala de aula, ela viu os olhares curiosos e admirados dos alunos, misturados a alguns sussurros preocupados. Ela sabia que sua demonstração de força deixaria uma impressão duradoura. Enquanto isso, Tyler, Jason e Mickey estavam encolhidos num canto do quintal, ainda humilhados pelo dia anterior. Seu orgulho havia sido seriamente ferido, e eles começavam a entender que provocar alguém sem conhecer suas habilidades poderia ter consequências inesperadas. "Não podemos fazer isso de novo", murmurou Jason, com o rosto corando de vergonha. Ela nos dominou completamente. Tyler, furioso, mas incapaz de revidar, cerrou os punhos. Ele sabia que a reputação do grupo acabará de sofrer um duro golpe. Os outros alunos, tendo ouvido falar do incidente, começaram a olhar para os 3 jovens com certa distância. A autoridade de Claire, baseada não no medo mas no controle e na justiça, já tinha um impacto muito maior do que qualquer ameaça que eles pudessem ter proferido. Na vizinhança, a história se espalhou com a mesma rapidez.
Os vizinhos que testemunharam os primeiros surtos ou ouviram falar dos jovens problemáticos entenderam que Claire Donovan não era apenas uma professora. Era alguém em quem se podia confiar para proteger e defender. Mas Claire sabia que aquilo não era o fim. Os jovens poderiam voltar mais cautelosos, mas ainda curiosos ou ressentidos. Ela refletiu sobre como transformar essa experiência em uma lição duradoura, não apenas para eles, mas também para seus alunos. A verdadeira força reside na disciplina, no autocontrole e na justiça, não na violência gratuita. Sentada à sua mesa, ela respirou fundo por um instante. A calma havia retornado, mas ela sabia que o mundo podia mudar num piscar de olhos. Sua faixa preta não era apenas um símbolo de habilidade marcial, representava a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o medo se faz presente. Após o incidente no estacionamento, Claire percebeu que se defender uma vez não seria suficiente. Para realmente mudar a dinâmica com Tyler, Jason e Mickey, ela precisava antecipar seus próximos passos e transformar essa lição em prevenção duradoura. Naquela manhã, antes da aula, ela caminhava pelos corredores com um olhar atento. Notou Tyler conversando com alguns alunos, claramente ainda remoendo a humilhação do dia anterior. Jason e Mickey, por sua vez, pareciam hesitantes, lançando olhares furtivos para Claire. O orgulho ferido deles era palpável, e ela sabia que precisava agir com tato para evitar outro confronto. Durante sua primeira aula, Claire decidiu abordar o assunto indiretamente. Ela falou sobre respeito, disciplina e as consequências dos atos, sem mencionar diretamente os incidentes no estacionamento. Suas palavras ressoaram não como repreensões, mas como verdades universais que todos podiam compreender. Durante o intervalo, Tyler aproximou-se timidamente. Senhora Donovan, nós queríamos. Começou ele, hesitante. Claire ergueu a mão para acalmá-lo. Escute, disse ela calmamente, o que você fizer agora pode definir quem você será amanhã. Não quero que você tenha medo de mim, mas quero que entenda que toda ação tem uma consequência. Respeite os outros e verá que a verdadeira força reside no controle, não na intimidação. Os três jovens trocaram olhares surpresos. Não esperavam essa mistura de firmeza e compreensão. Pela primeira vez, sentiram não medo, mas uma mistura de respeito e admiração. Nos dias que se seguiram, Claire observou mudanças sutis. Os jovens continuavam a frequentar os mesmos lugares, mas sua atitude havia mudado. Menos provocação, mais cautela e ocasionalmente gestos hesitantes de gentileza. O cinto preto não era mais apenas uma ferramenta de autodefesa, havia se tornado um símbolo de orientação moral e autoridade. Este capítulo de suas vidas ainda não havia terminado, mas Claire havia plantado uma semente de respeito e autocontrole que esperava que criasse raízes no comportamento dos jovens. Ela entendia que sua missão como professora ia muito além das paredes da sala de aula. Às vezes, ela tinha que defender e educar ao mesmo tempo, transformar o medo em respeito e a violência em lição. Uma semana após o confronto no estacionamento, Tyler, Jason e Mickey começavam a sentir o peso da humilhação. Mas, como costuma acontecer com adolescentes, a curiosidade e o orgulho os impulsionaram a testar seus limites novamente. Naquela noite decidiram desafiar Claire, convencidos de que, com um pouco de planejamento, poderiam intimidá-la sem serem pegos. Eles a viram arquivando documentos em sua mesa na biblioteca municipal. A iluminação fraca e o ambiente tranquilo deram-lhes a impressão de que finalmente haviam encontrado o momento certo. Tyler fez um sinal para que seus cúmplices se aproximassem. Claire, absorta em suas correções, sentiu de repente um arrepio de alerta. Sua experiência em artes marciais a ensinara a ler as expressões e intenções das pessoas. Ela ergueu os olhos e viu as três figuras entrarem hesitantes, mas resolutas. Boa noite, rapazes, disse ela com absoluta calma. A que propósito devo esta visita? Tyler tentou esboçar um sorriso forçado. Nós só queríamos conversar. Ele gaguejou, mas a tensão em sua voz denunciou suas verdadeiras intenções. Claire levantou-se lentamente, observando cada movimento deles. Sabia que procuravam uma provocação sutil, talvez um gesto ou uma palavra para testar sua paciência. Respirou fundo, controlando o estresse e elaborando seu plano. Escute, disse ela com voz firme, mas calma, estou pronta para discutir isso com você tranquilamente. Mas se você tentar me provocar, garanto que não terminará bem. Mickey deu um passo à frente, e foi nesse momento que Claire entrou em ação. Sem golpear, ela usou uma série de movimentos rápidos e precisos para neutralizar qualquer tentativa de empurrão ou gesto agressivo. Cada movimento era calculado, projetado para demonstrar controle em vez de força bruta. Tyler recuou, chocado com a fluidez e a eficiência de suas ações.
Veja bem, disse ela calmamente, a verdadeira força reside no controle, não na bravata. Você pode escolher repetir seus erros, ou corrigi-los. Pela primeira vez, os 3 jovens entenderam que Claire não era apenas uma professora ou uma lutadora. Ela personificava maestria, paciência e justiça. Saíram da biblioteca em silêncio e envergonhados, mas desta vez com um respeito claro e duradouro. Claire voltou às suas correções, consciente de que acabará de reforçar uma lição valiosa. Às vezes, demonstrar força não basta. É preciso também demonstrar sabedoria e estratégia. Após vários confrontos, Claire compreendeu que, para a mudança ser duradoura, era necessário ir além de meras demonstrações de força. Os jovens precisavam de modelos, exemplos e oportunidades para canalizar sua energia. Por isso, ela decidiu adotar uma abordagem mais sutil, porém estratégica. Durante a aula, ela observou Tyler, Jason e Mickey atentamente. Percebeu lampejos de curiosidade, talentos ocultos sob o comportamento exuberante deles. Tyler tinha uma aptidão natural para números e uma memória impressionante. Jason parecia talentoso na escrita e na expressão. Mickey demonstrava um senso inato de ritmo e música. Claire sabia que podia transformar a arrogância deles em uma confiança saudável e produtiva. Certa tarde, ela convidou os 3 jovens para participarem de um projeto em grupo para um evento escolar. Criar uma mini apresentação sobre segurança e respeito na vizinhança. Eles concordaram com relutância, mas Claire sabia que a experiência seria educativa. Com o passar dos dias, ela os orientou pacientemente. Não os deixava fazer as coisas pela metade, mas destacava seus sucessos e os corrigia com gentileza. Cada progresso, por menor que fosse, era reconhecido. Aos poucos, Tyler, Jason e Mickey começaram a sentir orgulho do próprio trabalho, em vez de se preocuparem com as provocações. A mudança foi sutil, mas real. No pátio eles não buscavam mais intimidar, mas sim se afirmar por meio de sua criatividade e habilidades. Alguns alunos, inicialmente céticos, até começaram a olhá-los com admiração, percebendo que o trio havia evoluído. Para Claire, esse sucesso discreto era prova de que a verdadeira influência não vinha apenas da força. Ela havia combinado disciplina, sabedoria e observação cuidadosa para transformar jovens rebeldes em indivíduos capazes de respeito e responsabilidade. No final da semana, ao sair da escola, ela lançou um último olhar para Tyler, Jason e Mickey, que agora discutiam suas ideias para o projeto. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. A lição que ela começara no estacionamento encontrara uma extensão inesperada. A mudança vinha de dentro, não do medo. Algumas semanas depois, Claire sentiu que a situação estava quase estabilizada. Tyler, Jason e Mickey claramente haviam mudado de comportamento, mas a vida sempre encontra um jeito de testar a consistência de uma lição. Naquela noite, o trio se deparou com um novo grupo de jovens mais velhos, encrenqueiros de uma área vizinha, que nunca tinham ouvido falar de Claire. Esses novos adversários rapidamente se tornaram agressivos, tentando intimidar Tyler e seus amigos. Nervosos, mas conscientes de seus erros passados, eles olharam para Claire com súplicas. Ela compreendeu imediatamente que aquele era o teste final: proteger seus alunos e, ao mesmo tempo, reforçar a lição que haviam aprendido. Claire entrou calmamente. Seu olhar era determinado, mas não repleto de raiva. O que você está fazendo é inaceitável, disse ela com voz calma, porém firme. Você pode ir embora agora, ou aprenderá uma lição que jamais esquecerá. Os provocadores riram, pensando que uma mera professora não poderia fazer nada contra eles. Mas Claire havia previsto essa situação. Ela usou sua experiência para criar uma barreira defensiva, neutralizando qualquer ataque e redirecionando a agressão de forma controlada. Seus movimentos eram rápidos, precisos e fluidos, mas, acima de tudo, demonstravam domínio e disciplina, não brutalidade. Tyler, Jason e Mickey observavam, impressionados e encorajados. Eles perceberam que a força, quando usada com sabedoria e controle, pode proteger sem causar danos desnecessários. Os novos provocadores, humilhados por sua incapacidade de agir contra uma única pessoa, recuaram e, por fim, fugiram. Após a saída dos invasores, Claire se virou para suas 3 alunas. Agora vocês veem o que realmente significa ser forte. Força não é intimidar, mas sim proteger e saber a hora de agir. Para Tyler, Jason e Mickey, aquela noite foi um ponto de virada. Eles não apenas testemunharam a habilidade e o domínio de Claire nas artes marciais, mas também compreenderam que respeito e disciplina eram armas mais poderosas do que qualquer provocação. Com o retorno da calma ao bairro, Claire soube que havia cumprido sua missão. Não apenas defender a autoridade e a segurança do local,
mas também transformará a atitude de jovens perdidos em verdadeiras lições de vida. Na semana seguinte, Tyler, Jason e Mickey continuaram a mostrar sinais de transformação. A influência de Claire havia se enraizado em seu comportamento diário. Em vez de tentar intimidar, eles começaram a se afirmar por meio de ações construtivas e responsáveis. No pátio da escola, agora era possível vê-los incentivando outros alunos a respeitar as regras e a se ajudarem mutuamente. Tyler ajudava seus colegas a resolver problemas de matemática, Jason compartilhava suas habilidades de escrita com aqueles que queriam aprimorar suas redações, e Mickey conduzia pequenas oficinas de música para as crianças menores. A atitude deles havia mudado tanto que até mesmo alguns professores, que antes desconfiavam de suas provocações, começaram a elogiá-los. Claire observou essa mudança com uma satisfação silenciosa. Ela sabia que sua intervenção física no estacionamento era apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação vinha de dentro. Eles haviam aprendido a canalizar sua energia e orgulho de forma positiva. Certa tarde, ela recebeu um convite inesperado de Tyler e seus amigos. Eles queriam lhe apresentar um projeto especial, criar um cartaz para conscientizar a vizinhança sobre respeito e disciplina, inspirado diretamente nas lições que haviam aprendido. Claire sorriu diante das ideias, da criatividade e do entusiasmo deles. Vejam bem, disse ela, olhando para eles, a verdadeira mudança não acontece quando alguém os força a fazer algo. Ela acontece quando vocês decidem fazer o que é certo. Os três jovens assentiram com a cabeça, finalmente compreendendo o peso de suas palavras. Não era mais o medo da faixa preta que os guiava, mas o respeito e a admiração por uma professora que havia conseguido transformar o confronto em aprendizado. Na vizinhança, suas ações começaram a inspirar outros jovens. O exemplo de Claire e seus alunos mostrou que autocontrole, disciplina e gentileza podiam ter um impacto muito mais poderoso do que violência ou intimidação. Para Claire, foi um momento de orgulho discreto. Ela havia provado que o ensino ia muito além dos livros, que às vezes também era necessário demonstrar coragem e sabedoria no mundo real. Passaram-se alguns meses desde o infame incidente no estacionamento. O bairro de Brookfield havia recuperado sua tranquilidade, mas algo mudará no ar. Um novo respeito, a consciência de que a força sem controle não leva a lugar nenhum. Tyler, Jason e Mickey agora eram adolescentes transformados. Eles ainda frequentavam os mesmos lugares, mas suas ações e palavras refletiam a disciplina e o respeito que haviam aprendido com Claire. Os outros alunos os olhavam de forma diferente, admirando não apenas seus talentos, mas também sua maturidade recém-adquirida. Em uma pequena cerimônia organizada pela escola para incentivar o comprometimento e o respeito, Tyler falou em nome de seus amigos. Ele falou sobre os erros que eles cometeram no passado e como a senhora Donovan transformou o comportamento deles por meio de paciência, disciplina e exemplo. Os alunos e professores aplaudiram e Claire, sentada na primeira fila, sentiu uma mistura de orgulho e satisfação. Após a cerimônia, Claire caminhou pelo bairro, observando cenas de respeito e cooperação. Jovens ajudando seus vizinhos, adolescentes orientando os mais jovens nos estudos. E a violência gratuita parecia agora relegada a uma memória distante. Ela se lembrou daquela noite em que fora confrontada pelos três arruaceiros, um momento tenso que poderia ter se agravado. Mas graças à sua compostura, paciência e senso de justiça, ela não só defendeu sua integridade como também semeou as sementes da mudança. Enquanto caminhava para casa, ela usava seu cinto preto na cintura, um símbolo de disciplina e coragem. Mas o que ela mais prezava não era o cinto, nem a vitória sobre seus agressores, mas o legado de respeito e autocontrole que havia transmitido àqueles que mais precisavam. O bairro de Brookfield agora sabia que uma professora podia mudar muito mais do que apenas as notas em um caderno, ela podia transformar vidas. E para Claire Donovan, essa foi a maior lição de todas.